Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Pensando Manutenção. Hoje eu vou falar para vocês dois motivos básicos que fazem com que a sua preventiva não funcione. Talvez na sua empresa você já deve ter pego algum caso assim. Você faz preventiva e o equipamento continua falhando. E aí você pensa, poxa, estou fazendo tanto e acaba que não está adiantando nada. Eu vou te mostrar dois motivos básicos que te levam a ter falha no seu plano de preventivo. Primeiro motivo, vou separar em dois, já vou falar os dois aqui, depois a gente entra um pouco em detalhes. O primeiro é a não execução correta ou não execução do plano. Então, um motivo é a execução. O outro motivo é a criação do plano, como ele foi criado. Então, falando da execução, se você tem um plano que ele não é executado, às vezes acontece, você vai lá para fazer o plano e aí a produção fala: olha, agora eu não posso parar esse equipamento porque teve uma venda e a gente vai ter que continuar produzindo. E aí ele vai, quebra. Ou você vai até o equipamento e o técnico por algum motivo não faz aquela atividade. Às vezes até marca que fez, mas não faz aquela atividade. A atividade não é executada e o equipamento vem a quebrar. Então falhas na execução começam por aí. Primeiro, a não execução. Segundo, execução no tempo incorreto. Você pode até ter feito aquele item, mas era para fazer a cada 6 meses, 3 meses, ou 1000 horas, 500 horas, e você não fez no tempo correto, deixou que aquilo se estendesse, era para ser feito em 1000 horas, você fez em 1200, 1300. Só que daí, de 1000 a 1200 ou 1300, ocorreu uma falha. Isso também é muito comum acontecer. Você tem que fazer uma preventiva ou uma manutenção a cada 6 meses, e você faz com 7, 7,5, 8, e aí o equipamento acaba falhando. Uma outra coisa, ainda no ponto 1, na execução, é a execução incorreta. Às vezes um técnico vai executar algo e ele erra na hora de executar. Ele não sabe qual é a correta unidade de medida para fazer tal coisa. Por exemplo, torquear um parafuso, mas não está escrito qual é o torque, como ele vai fazer isso aí. Ele acaba errando na hora de fazer, faz a manutenção no tempo certo, mas faz de maneira incorreta e seu equipamento acaba vindo a quebrar. E você fica com a impressão de que seu plano não funciona, de que você faz e as coisas não dão certo. Então a execução é um dos pontos que faz com que seu plano de manutenção não funcione. Se o técnico não está sabendo executar, você vai precisar olhar o manual, ver se tem procedimento que você possa colocar no seu plano, se o seu plano está ilustrado, está com foto, está com vídeo, se o cara consegue entender, se a pessoa que estiver fazendo consegue entender como é que se faz aquilo certinho. Você vai ver se está sendo feito nos períodos corretos, se a gente não está espaçando, se realmente aquilo está sendo feito. Você pode colocar checklist, pode colocar uma série de coisas para garantir a execução do seu plano. Mas nada disso vai adiantar se o critério número 2, que eu falei, 1 era execução, 2 era a criação do plano. Se o critério número 2, criação do plano, não foi bem feito. A melhor maneira de se criar um plano é utilizando a metodologia que alguns chamam de filosofia RCM, que é o Reliability Center Maintenance. É a melhor forma de você criar um plano de manutenção que garante que seu ativo vai continuar cumprindo a função dele. Então o que acontece na criação? Muitas vezes o plano é criado de uma maneira incorreta que não vai resolver o seu problema. Os planos eles devem ser criados para que você evite um modo de falha. Se você não está evitando um modo de falha, aquele plano não será eficiente. Ou melhor, se aquele componente para qual você está fazendo o plano ele tem mais de um modo de falha e o seu plano só está trabalhando em um modo de falha, os outros podem acontecer. E aí você tem falhas, e aí você nem percebe o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Você tem um filtro sujo, e aí você percebe que ele suja a cada 2 meses. E você resolve fazer um plano de manutenção preventiva, e aí troca-se o filtro a cada 2 meses. Mas todo mês o filtro ele está rasgado por algum motivo. Talvez a pressão esteja muito alta, esteja fazendo com que o filtro se danifique. A cada mês você tem então um filtro rasgado, e aí você fala, pô, mas eu tenho preventivo, eu troco o filtro a cada 2 meses e não está funcionando. Não vai funcionar, porque aquela preventiva é para o modo de falha, filtro sujo.
não é para o modo de falha, filtro rasgado, filtro danificado. Então você está eliminando apenas um modo de falha. E às vezes acontecem outros naquele mesmo componente e você nem percebe. Muitas vezes você cria manutenções preventivas, estou falando da criação, baseado em contexto. O contexto muda. Seu equipamento trabalhava durante um turno, passa a trabalhar 2, passa a trabalhar 3. A velocidade da linha era X, passa X mais 50%. E aí você mantém o plano muitas vezes em tempo calendário. 1 ano, 6 meses, 3 meses, as coisas mudaram. E aí começam a ter quebras e você não fez a atualização do seu plano. Esse é um outro grande ganho de se fazer um RCM, porque eles têm atualização. Cada vez que você encontra coisas diferentes, você deve voltar lá no seu diagrama e fazer a atualização do RCM. Então, fique atento a essas duas coisas. Como o seu plano foi criado, se ele realmente está evitando que alguma coisa aconteça, e como o seu plano está sendo executado. Porque se ele foi bem criado e está sendo bem executado, dificilmente você vai ter problemas com o seu plano de manutenção. Espero que te ajude, espero que faça você pensar um pouco sobre as maneiras que fazem com que um plano de manutenção não funcione. Basicamente são essas duas. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.